Meus irmãos e minhas irmãs, nós queremos saudar a todos vocês, cristãos de Votorantim, de região e outros locais mais distantes que estão sintonizados aqui na TV Votorantim, canal 10, ou também pela internet ao vivo. Vocês que já participaram do terço das 18 horas, agora estão juntos conosco para esta reflexão em mais um programa desta semana, Aprofundando na Fé. Particularmente, eu tenho abordado aqui com vocês o tema História da Igreja, sempre naquele nível de reflexão. Nós saudamos a todos vocês com muito carinho fraterno a vocês, meus irmãos, das 5 paróquias de Votorantim que estão nos assistindo, a todos vocês. Vamos então nós darmos início ao nosso programa e tudo aquilo que fazemos pelo reino se torna uma ação sagrada, por isso vamos expressar aquilo que nós somos em nossa vida de fé a partir do nosso batismo na comunhão com a Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor nosso Deus e Pai, no Teu Espírito Santo, Senhor, concede-nos o dom da sabedoria, do discernimento, para que possamos, todos nós, nesse programa Aprofundando na Fé, entender, compreender, conhecer mais a nossa igreja, a igreja do Seu Filho Jesus Cristo, para que possamos também amar mais. Atendei, Senhor, a nossa prece. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nosso primeiro encontro dessa semana, nós vamos abordar aqui algo que sempre é alvo de muitos debates, assunto bastante polêmico. As duas dimensões da nossa igreja. Uma única igreja com duas dimensões. A dimensão que nós chamamos de humana e a dimensão que nós chamamos de divina. A dimensão humana, caríssimos irmãos e irmãs, ela é chamada também de institucional ou instituição, como queiram. Ela supõe uma organização. A igreja, na dimensão institucional, supõe também uma hierarquia. Supõe também, irmãos, uma relação jurídica com outras instituições, inclusive as governamentais, porque a igreja ela é pessoa jurídica. A nossa mitra, com sede em Sorocaba, da nossa arquidiocese, é como se fosse a matriz e cada uma das 57 paróquias aqui da nossa região são as suas filiais. Portanto, instituição supõe também esta relação com as instituições governamentais, com todas as suas implicações. A igreja tem os seus direitos, tem também suas obrigações e os seus deveres, principalmente no mundo do trabalho, com nossos irmãos e irmãs, colaboradores em nossas paróquias, na área da secretaria, na área administrativa, na área de manutenção e limpeza. São pessoas profissionais que trabalham pelo regime da CLT, a consolidação das leis do trabalho, e que têm seus direitos preservados por essa legislação. A igreja, portanto, nesse aspecto, é uma instituição como outra qualquer, que tem direitos, que tem também as suas obrigações perante o Estado. Então esta dimensão institucional envolve patrimônio, administração de patrimônio, de bens, a parte financeira, envolve um livro-caixa, uma estrutura contábil com a sua receita, com a sua despesa, com o seu planejamento. Quem cuida disso é o CAE, o Conselho de Assuntos Econômicos, que tem em nível de paróquia e tem também em nível de arquidiocese. Tudo isso, meus irmãos, nos dá uma ideia da igreja
enquanto instituição. Esta dimensão que nós chamamos de humana e que tem, portanto, todas essas implicações. Já a dimensão divina, ou como nós chamamos, mística, a Igreja dos Carismas, ela supõe na nossa fé, vislumbramos na fé, esta ação divina em nossa Igreja. Aqui gostaria de propor uma reflexão. Por quê? Porque temos uma visão, às vezes, bastante distorcida, bastante equivocada dessa dimensão humana, dessa dimensão institucional da nossa Igreja. Às vezes se diz, de maneira pejorativa, que esta Igreja institucional é formada de homens pecadores e daí procura-se, de uma contrapartida, exaltar-se a Igreja santa e glorificada em Cristo Jesus da dimensão mística, da dimensão divina. Meus irmãos, isto é uma fantasia que ronda, que está presente no coração e na mente de muitos cristãos, que olhando para os pecados da Igreja, e que são muitos, no passado, no presente e os que serão cometidos no futuro, essas pessoas dizem: eu sou católico, cristão católico, mas pertenço à Igreja mística de Jesus Cristo, como se fosse possível separar essas duas dimensões. Este debate sobre a dimensão institucional da nossa Igreja e sobre também a dimensão divina, ele vai tornar-se mais latente com o advento do racionalismo lá no século XIV. Quando um exegeta luterano, que se chama Rudolf Bultmann, ao fazer a sua reflexão sobre o Jesus histórico e o Jesus da fé, foi o primeiro a aplicar aos evangelhos sinóticos de Mateus, Marcos e Lucas, a chamada história das formas. E Bultmann vai na mesma linha paulina e joanina e vai afirmar categoricamente, a partir das suas pesquisas, que a pesquisa científica nunca vai alcançar o Jesus histórico. Jesus não gravou nada, naquele tempo não havia uma tecnologia que o permitisse, Jesus não deixou nada por escrito, então, sobre o Jesus histórico não há nenhuma pista, não há nenhum indício. É muito raro. Mas há uma corrente teológica, e da qual parece-nos que Bultmann também compactua, que afirma que apesar dos evangelhos sinóticos, de Mateus, Marcos e Lucas, não serem relatório e nem reportagens jornalísticas, mas são reflexões pós-pascais, elaborados, como já dissemos, após o ano 60, 70, 80 anos depois da ascensão do Senhor. Apesar disso, esta corrente teológica fala, Bultmann também está aí nesse meio, que os indícios do Jesus histórico nós podemos sim encontrar nos evangelhos sinóticos de Mateus, Marcos e Lucas. Por conta disso, irmãos e irmãs, intensificou-se o debate sobre a Igreja e as suas dimensões, como já iniciamos aqui, onde inclusive uma teologia diferente da teologia católica vai afirmar que a Igreja, a instituição, seria uma invenção de homens. Bem, as teologias, todas elas são ricas e edificantes. A proposta de teologias diferentes não é gerar conflito ou confrontar-se. Cada uma aponta para um dado peculiar na história da Igreja a esse respeito
E todas elas são enriquecedoras, mas são diferentes, olhadas talvez sob pontos de vista diferentes. Nós podemos compreender este assunto dizendo que algo que é muito óbvio: não há igreja sem pessoas. O Senhor Jesus não instituiu uma igreja celestial suspensa entre o céu e a terra, mas sim uma igreja que tem suas raízes fincadas na história da humanidade. E aqui nós podemos fazer, aliás, eu me lembro de um professor de teologia que eu já citei aqui, que sempre nos dizia esta frase marcante: a igreja é filha do seu tempo, porque a igreja está enraizada da nossa história, na história da humanidade. Mas há um hino belíssimo que vamos cantar agora na festa de Pentecostes, muito conhecido, e há uma frase muito teológica e profunda, de uma beleza extraordinária, que pode resumir o que aqui estamos tentando passar para vocês. Feita de homens, a igreja é divina. Irmãos e irmãs, aí está, portanto, o grande mistério da igreja, onde divino e humano, as duas dimensões que mencionamos aqui, não se opõem. Divino e humano na igreja não se contradizem, não se distanciam. Ao contrário, na igreja, divino e humano estão intimamente entrelaçados. Este entrelaçamento do humano e do divino nós encontramos já lá na origem. Se você conferir na sua Bíblia, nos livros chamados Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, atribuídos à autoria de Moisés, você vai certificar-se que em Gênesis, capítulo 2, versículo 7, narra o seguinte: que depois de moldar o homem do barro da argila, dando-lhe uma forma, o Senhor soprou sobre suas narinas. Algumas Bíblias usam o termo colocou dentro do homem, este seu espírito. Vejam bem que Deus não criou um espírito à parte para adequá-lo ao ser humano. Ao contrário, se ele sopra, o hálito, o ar, vem de dentro. É uma linguagem teológica belíssima. Ou seja, Deus nos dá o seu Espírito. O ruá do seu Espírito, tornando o homem um ser vivente. Olha aí, o divino entrando dentro do humano. O evangelista João, no chamado seu Pentecostes joanino, está lá no capítulo 20 do Evangelho de João, nós encontramos um paralelo, porque para João, a paixão, morte e ressurreição de Jesus inaugura um tempo novo, a nova criação. O homem agora resgatado das forças do mal, resgatado do pecado, torna-se uma nova criatura. Como que João vai passar isso aos seus leitores? Utilizando-se da mesma linguagem metafórica do Gênesis, quando Jesus aparece a primeira vez à comunidade dos discípulos após a ressurreição, para lhes enviar em missão. Antes, o texto fala que Jesus soprou sobre eles. Ou seja, é o divino soprando, dando o seu Espírito para a comunidade, para a Igreja de Cristo, para cada batizado. Então, meus irmãos, assim, sobre o fato
de Jesus ter feito uma igreja com este caráter institucional, renomados autores, entre eles Daniel Hopes, que é este livro aqui, da Academia Francesa, ele produziu 10 volumes sobre a história da igreja. Este é o volume número 1, que vai tratar a Igreja dos Apóstolos e dos Mártires. E neste livro, meus irmãos, precisamente na sua página 18, o autor alude a esta dimensão institucional da igreja, quando ele vai dizer: para compreendermos plenamente o sentido deste outro mistério, é preciso reportarmos-nos uma vez mais à tradição profética judaica de que todos esses homens, falando ele sobre Pentecostes, estavam impregnados. Mais adiante, agora referindo-se à instituição, enquanto organização, enquanto empreendimento, enquanto planejamento, o autor vai dizer: também só podemos fazer uma ideia aproximada da sua organização, a organização da igreja, no caso, a qual ele se refere. Não se pode pôr em dúvida que esta organização existisse. Não se pode pôr em dúvida que esta organização existisse, porque todo o empreendimento humano a pressupõe. De fato, comenta o autor, não há nenhum empreendimento humano que não pressuponha a organização. O próprio sucesso do cristianismo no plano temporal prova que o seu desenvolvimento obedeceu a esta lei profunda da história, segundo a qual o movimento, para se desenvolver, precisa de quadros sólidos, de um princípio de um comando, de um método de ação, e tudo isso em estreita relação, como que fazendo corpo com a doutrina. Agora ele vai falar de Jesus. O próprio Jesus, aliás, tinha transmitido estas estruturas aos seus discípulos. Para quem souber ler os evangelhos, um dos aspectos mais admiráveis da sua atividade sobre a terra é o esforço prático de organização e de instrução que realizou, e cujos efeitos se prolongaram até os nossos dias. Aquilo que Jesus pensou, planejou, organizou há 2 milênios atrás está presente nesta nossa igreja. Tudo nos prova que Jesus, Deus feito homem, sabia perfeitamente que para lhe sobreviver, a sua obra teria necessidade de instituições humanas. Está aqui um autor renomado como Daniel Hopes, da Academia Francesa, e que compactua com outros autores este mesmo pensamento, de que Jesus realmente ele vai iniciar uma igreja institucional, com organização. A nota de rodapé, para concluir este primeiro encontro, vai dizer assim, a este respeito: não é este um dos aspectos mais estudados de Cristo. É, no entanto, um dos mais apaixonantes e talvez aquele que mais se relaciona com o futuro. Portanto, meus irmãos, a conclusão é essa: Jesus não foi apenas o maravilhoso catalisador de almas, o autor e o porta-voz da doutrina sublime e a vítima sobrenatural que cada um de nós conhece. Revelou-se também Jesus como
o sábio dos fundadores, o mais completo dos educadores e o mais eficaz dos homens de ação. Linguagem de hoje, Jesus foi o mestre de qualquer empreendimento humano, porque também ele foi o empreendedor. Por hoje, meus irmãos, nós estamos concluindo. Fiquem com Deus. Até amanhã, se Deus quiser, neste mesmo horário, quando daremos continuidade a este tema, para mim particularmente tão apaixonante, História da Igreja no Aprofundando na Fé.